A paz do Senhor, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar de um assunto um pouco polêmico sobre dízimos e ofertas, segundo a luz da Bíblia, porque a melhor resposta vem da Bíblia. Na Bíblia a gente lê e sabe e entende se de fato é pecado ou não um irmão deixar de levar o dízimo para a igreja e ajudar alguém da família que está necessitada. Segundo as Escrituras, nós vamos ver se de fato é ou não pecado, se uma pessoa é amaldiçoada ou não, por não estar levando o dízimo para a igreja, mas ajudando alguém. Para começar, nós vamos ler em Mateus capítulo 15, que está escrito assim: Então alguns fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém para falar com Jesus e lhe perguntaram: Por que é que os seus discípulos comem sem lavar as mãos, desobedecendo assim aos ensinamentos que recebemos dos antigos? Jesus respondeu: E por que é que vocês desobedecem ao mandamento de Deus e seguem os seus próprios ensinamentos? Pois Deus disse: Respeite o seu pai e a sua mãe, e disse também: Que seja morto aquele que amaldiçoa o seu pai ou a sua mãe. Mas vocês ensinam que, se alguém tem alguma coisa que poderia usar para ajudar os seus pais, em sinal de respeito, mas diz: Eu dediquei isto a Deus, então não precisa ajudar os seus pais. Assim vocês desprezam a mensagem de Deus para seguir os seus próprios ensinamentos. Para analisarmos essa passagem aqui, esse versículo, nós vemos que Jesus está repreendendo os sacerdotes, os fariseus, escribas, guardadores da lei, que ensinava que se alguém tivesse algo que poderia ajudar os pais, mas se tivesse dedicado isso para Deus, não poderia usar mais. Então Jesus pergunta: E por que é que vocês desobedecem ao mandamento de Deus para ensinar as suas próprias leis? É triste o que eu vou falar aqui, muitas pessoas vão concordar e outras nem tanto, vão discordar. Mas infelizmente o que nós estamos vivendo na maioria das igrejas é isso. Pessoas desobedecendo esse mandamento que Jesus falou acerca da palavra de Deus para ensinar os seus próprios mandamentos e assim ter o controle total das pessoas. E Jesus vai cobrar isso no dia do juízo final. Homens estão colocando as suas próprias leis acima das leis de Deus. Criam as suas regras como se fosse mandamento de Deus, fazendo assim com que as pessoas carreguem fardos pesados que Jesus não deu. E usa dessas leis de homem para oprimir as pessoas, até amaldiçoa as pessoas. Falam que se as pessoas não devolver dízimos e ofertas, serão amaldiçoadas, irão para o inferno. E não é isso que a Bíblia fala, de forma alguma. Jesus está repreendendo os fariseus porque eles ensinavam que, em hipótese alguma, as pessoas poderiam pegar aquilo que era dedicado a Deus e usar para o benefício de outras pessoas. Mas Jesus repreende os fariseus, os mestres da lei, os hipócritas, porque eles estavam ensinando da forma errada. Aí Jesus fala: vocês ensinam leis e mandamentos que não são de Deus, como se fosse mandamento de Deus. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: pare com isso, pregue a palavra de Deus como ela é, ensine como deve ser ensinado, nem acrescente nem tire. Em Apocalipse está escrito que ninguém deve acrescentar nada na palavra de Deus e nem tirar, pois o que acrescenta será acrescentado o castigo descrito na palavra de Deus sobre a vida dessas pessoas. E os que tiram, não ensinam a palavra como ela é, serão tiradas as bênçãos descritas na Bíblia sobre a vida dessas pessoas. Então a Bíblia é o nosso manual de regra e fé. Quem acrescenta ou quem tira está errado. Pregue como ela está escrito, pregue como Jesus ensinou. E passeando na Bíblia, nós vamos ver
Jesus fala claramente acerca disso. Dando continuidade no versículo 7, Jesus fala: hipócritas. Isaías estava certo quando disse: este povo com a sua boca diz que me respeita, mas na verdade o seu coração está longe de mim. A adoração deste povo é inútil, pois eles ensinam leis humanas como se fossem meus mandamentos. O que tem de pessoas, de mestres, pastores, ensinando doutrinas de homens como se fosse mandamento de Deus, e ainda oprimem as pessoas falando que se não obedecer aos ensinamentos deles, elas irão para o inferno, sofrerão as consequências. Mas vamos continuar. Eu não quero demorar neste vídeo. Agora veja o que Jesus fala no capítulo 6 de Lucas. Olha o que Jesus fala. No sábado, Jesus estava atravessando uma plantação de trigo. Os seus discípulos começaram a colher e a debulhar as espigas e comer os grãos de trigo. Então alguns fariseus perguntaram: por que é que vocês estão fazendo uma coisa que a nossa lei proíbe fazer no sábado? Jesus respondeu: vocês não leram o que Davi fez quando ele e os seus companheiros estavam com fome? Ele entrou na casa de Deus, pegou os pães oferecidos a Deus e comeu e deu também aos seus companheiros. No entanto, é contra a nossa lei alguém comer desses pães. Somente os sacerdotes têm o direito de fazer isso. E Jesus terminou dizendo: o Filho do Homem tem autoridade sobre o sábado. Então veja que os pães eram oferecidos a Deus e pela lei do homem, ninguém poderia comer esses pães. Mas esse evento, essa passagem que Jesus cita para os fariseus, ela se encontra em 1 Samuel, capítulo 21. Eu vou ler aqui o versículo 21 que fala assim: Davi foi falar com o sacerdote Aimeleque em Nobe. O sacerdote saiu tremendo para se encontrar com Davi e disse: por que é que você veio aqui sozinho? Davi respondeu: eu estou aqui a serviço do rei. Ele ordenou que eu não deixasse ninguém saber o que ele mandou fazer. Por isso, mandei que os meus soldados fossem encontrar-se comigo em certo lugar. Versículo 6, está escrito assim: então o sacerdote deu a Davi os pães sagrados, porque ele só tinha os pães que haviam sido oferecidos a Deus, o Senhor. Esses pães tinham sido tirados da mesa sagrada e trocados por pães frescos. Então veja, esta passagem Jesus citou lá para os fariseus, quando eles interrogam Jesus acerca do sábado. E Davi tinha pegado os pães que eram consagrados a Deus, o sacerdote deu para Davi e para os soldados de Davi comerem. Deus matou, castigou Davi porque ele fez isso? Não. Davi pecou porque ele fez isso? Não. Então, infelizmente, irmãos, essa é uma verdade nua e crua que muitos presidentes das igrejas estão usando para oprimir as ovelhas, arrancar a lã das ovelhas. Falar que se alguém tem algo que foi dedicado para Deus, no caso dízimos e ofertas, nós dizimamos e ofertamos. No caso, eu tenho o dízimo aqui em casa, um exemplo. Se eu tiver o dízimo aqui em casa e um pai, um parente, um amigo precisar, pela lei do homem, eu não posso tocar nisso porque foi consagrado a Deus. Eu não posso pegar para ajudar meus pais, ajudar o próximo. Mas pela lei de Deus, pela palavra de Deus, nós podemos sim fazer isso. E veja que o sacerdote concordou com Davi. O que os presidentes das igrejas, a maioria dos pastores, não concorda. Que o membro pegue o dízimo e ajude alguém. Davi pecou não, o sacerdote pecou não. Porque ele supriu a necessidade dos servos de Deus, que era Davi e o seu povo, que estava a serviço de Deus também. Mas infelizmente é usado Malaquias como base bíblica para
assustar as pessoas. Olha, se você não trazer o dízimo, as ofertas, a peste vai na sua casa, o gafanhoto vai devorar tudo que você tem, vai comer suas finanças. E não é isso que Jesus fala, não é isso que Jesus ensina. Não é isso. Então está na hora de ensinarmos a verdade, falar a verdade acerca a respeito de Deus. Se a pessoa tem condição de dizimar e ajudar a um parente que está necessitado, ajude. Mas eu particularmente, se alguém próximo, até que não seja próximo, mas se eu conhecer a história de alguém e essa pessoa precisar e eu só tiver o dízimo, eu vou fazer justamente o que Jesus mandou. Ajudar o próximo. Isso é investimento no reino de Deus. Infelizmente, o Evangelho está totalmente modificado. Aí a Bíblia diz que Deus derrama bênçãos sobre o justo e sobre o injusto. E agora? Se o injusto, o ímpio, a pessoa que está lá no mundo, ela não dizima e prospera, de onde vem a prosperidade dela? Veja, irmãos, que as bênçãos de Deus não dependem de você ser dizimista ou não. Porque se for assim, Deus vem das suas bênçãos. Deus abençoa aqueles que dizimam e amaldiçoa aqueles que não dizimam. Será que Deus está movido a ofertas e a dízimo? Ah, esse aqui não dizimou, então vamos mandar a peste, a praga na casa dele. Vai lá, gafanhoto, come tudo. Ah, esse dizimou, então vamos mandar bênçãos, bênçãos e mais bênçãos, é isso? O que tem de gente que é dizimista e passa fome não está no gibi, não está escrito. Tem gente que dizima a oferta de todas as formas e é enfermo, passa fome. Isso é questão de administração. Deus dá as bênçãos, derrama as bênçãos independente de você ser dizimista ou não, independente de você ser crente ou não. Se você trabalha para isso, se você administra bem as suas finanças, você vai ter fartura. Vamos falar a verdade acerca de Deus? Vamos pregar a verdade acerca da palavra de Deus? O sol nasce para todos, bons ou maus. A chuva nasce para todos. E por que é que eu vou dizer que se alguém não dizimar ofertar, a peste vai na casa dele, vai comer tudo? Essa pessoa é amaldiçoada, vai vir enfermidade sobre ele? Quer dizer que as bênçãos de Deus dependem de dízimos e oferta? Elas são compradas? Não são. Não são compradas. Alcançamos as bênçãos de Deus é pela misericórdia dele, não por dízimos e oferta, por dinheiro. Vamos parar de pregar doutrinas de homem como se fosse o mandamento de Deus e pregar a verdade acerca da palavra de Deus, que é isso que edifica, que é isso que salva. Fica aí o meu posicionamento com bases bíblicas, porque é usado muito como base bíblica para amedrontar as pessoas, Malaquias. E eu estou usando vários versículos aqui para falar acerca da palavra de Deus, que fala que não é pecado você usar o dízimo e oferta para ajudar pessoas sem entregar o dízimo na igreja. Como falei, se você tem condição de ajudar as pessoas, um parente seu que está precisando, quem quer que seja, e tem condição de dizimar, faça os dois. Mas se tiver que escolher entre um, escolha ajudar a sua família ou seu próximo, que isso também faz parte do reino de Deus. A Bíblia diz que o que o homem plantar, ele colherá. Se eu estou plantando bem, ajudando o próximo, eu vou colher maldição por quê? Vamos parar de usar Malaquias para intimidar as pessoas e pregar a verdade. Não, irmão, a igreja precisa das ofertas, dos dízimos, mas se você não está em condição de fazer os dois, de suprir as suas necessidades e dizimar, então supra as suas necessidades. Quando você tiver condição de dizimar, você dizima. Simplesmente assim. E eu acredito, baseado na Bíblia, que é assim que Jesus pregaria nos dias atuais. Porque enquanto esses presidentes das igrejas, em especial as Assembleias de Deus, falam, traga dízimo, traga as ofertas, porque a peste vai na sua casa se você não fizer isso. Agora eu pergunto, será que eles estão dizimando? Porque o que eles têm de luxo na casa deles, mansões, carros de luxo,
a conta bancária gorda. Porque esses mesmos pastores, presidentes que pregam para você dar tudo que tem, por que eles não pegam o que eles têm, vendem e dividem com a igreja? Eles não fazem isso porque são hipócritas, são lobos devoradores. Essa é a realidade. Aí quando eu falo isso, muitos vêm aqui me criticar, falar que eu estou contra o ungido de Deus, que eu sou incrédulo. Acorda para a vida, igreja, vamos ler Bíblia. Essas mesmas pessoas que pregam que a gente tem que ser fiel em tudo, eles não são fiéis em nada. Porque a conta bancária deles são gordas, mas eles não pegam o que tem e ajudam as pessoas. Não investem no reino de Deus. Essa é a verdade. Que Deus abençoe a todos vocês. Em nome de Jesus. Leiam a palavra para não ser enganado.